Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A cada semana, teremos um historiador de formação abordando temas cotidianos que envolvem conteúdo histórico. Então, pausem, comentem, opinem, mas principalmente aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. No podcast de hoje, temos a professora Andrés Limian, que possui doutorado pela Universidade de São Paulo e é professora do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. É autora do livro Sobre o Império das Leis, Constituição e Unidade Nacional na Formação do Brasil, de 1822 a 1834, lançado em 2009 pela editora UCITEC. Meu nome é Andrés Limian, eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo, onde eu sou professora de História do Brasil colonial e também do Brasil Império. Trabalho com temas de pesquisa que envolvem a história da justiça, das formas processuais, direitos, garantias, entre os séculos XVIII e XIX, na América Portuguesa, mas também como interface com a América Espanhola, temas que eu diria que são hoje bastante atuais. Hoje, o tema da prisão antes do trânsito em julgado se colocou em pauta em função do caso que envolve o presidente Lula, mas é verdade que é um tema, eu diria, clássico, no que envolve aos direitos e suas garantias ao longo da história. Como acompanhamos, trata-se de um direito que prevê que a prisão somente poderia ocorrer após o esgotamento de todos os recursos judiciais existentes, previsto na nossa Constituição, sob a fórmula de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até a sentença final após todos os recursos existentes. Diferentemente do que se poderia pensar, essa questão é antiquíssima, inclusive na tradição portuguesa, indo bem atrás do momento constitucional, ou seja, momento que costumamos chamar do nascimento dos Estados Nacionais no século XIX. Para que se tenha uma ideia disso, é importante ter em mente a história do processo jurídico, Processo com o qual nos acostumamos tanto a viver que parece que ele não tem história, que sempre existiu da mesma forma, Os especialistas costumam dizer que este nasce no século XIII, quando se consolidam pela primeira vez os caminhos e formas pelas quais se deveria investigar uma acusação. No primeiro momento, especificamente no âmbito criminal, um verdadeiro rito de etapas e formas, com qualificação de provas e testemunhas. O que envolvia também os recursos a superiores, quando os envolvidos não se encontrassem satisfeitos com os seus direitos, ou mesmo considerassem inadequada a solução do juiz local, apelando da decisão. Este é o momento da Constituição do que viria a ser conhecido como processo ordinário, que incluía um universo complexo de recursos, com doutrina específica que atravessa séculos, marcado por regras, etapas, fórmulas de decisão, cuja ultimíssima instância sempre poderia ser o rei, que por via de graça real, assim que era chamada, poderia interceder também nos pleitos. Vale lembrar que nesse momento estamos falando especificamente da época moderna, a partir do século XIV e XV, o direito possui um caráter extranacional, ou seja, uma cultura partilhada por territórios, marcada pela tradição romana, o que era conhecido então como ius comuni. A evolução do processo tem matizes específicas em cada lugar, mas segue uma linha comum que coloca em pauta a garantia dos direitos daqueles que estão sendo acusados. Os territórios portugueses seguiam o mesmo caminho, e é na sua tradição que existe um dispositivo específico
para que o indivíduo não seja encarcerado antes que tivesse a solução da sentença final, para que pudesse, como se chamava à época, livrar-se solto do crime, dispositivo esse chamado de cartas de seguro. Não há uma datação precisa de seu aparecimento, mas sabemos que estas cartas existem desde o período medieval e sempre foram passadas pelo próprio rei ou por agentes ou tribunais que operavam em seu nome, a partir de uma petição feita pela pessoa a quem se imputava uma acusação, com seus motivos, negando ou confessando o crime com as justificativas específicas. As mesmas cartas eram requeridas antes da prisão e não depois, e poderiam ser prorrogadas por mais tempo no caso do pleito não ter chegado ao fim. Dessa forma, elas são muitíssimo utilizadas, inclusive no Brasil, e chegam até o século XIX, precisamente até a nossa independência. Sua extinção está, então, muito vinculada a um discurso que surge nesse momento contra o passado português, demonizando-as como instrumento antigo vinculado à arbitrariedade real, ou seja, do rei. Não à toa, é nesse momento que se institui o famoso habeas corpus no Brasil, especificamente a partir do Código Criminal de 1832. Habeas corpus que passa a ser identificado como liberal e literalmente copiado da tradição inglesa, onde ele também era bem antigo, e que aparecia, essa tradição inglesa na época, como modelo de justiça. Mas é uma inverdade dizer que as cartas de seguro significam apenas um privilégio, na medida em que asseguram exatamente o direito de poder responder por um crime estando livre. Nesse sentido, eu diria que elas respondem a uma cultura que tem o rei como centro das formas da justiça e, nesse sentido, como reparador das injustiças que pudessem ter sido cometidas em outras instâncias. Cultura essa em que a utilização de dispositivos como estes era enormemente comum, ao contrário do que se poderia imaginar. Ora, alguém poderia perguntar por que eu recupero esta história, para além da semelhança entre dispositivos antigos e modernos? Bom, eu diria que há semanas observamos ao menos duas posições diante do julgamento que o Supremo Tribunal fez da possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado. Uma que condenou a prisão antes do fim do processo como um ataque aos direitos constitucionais, já que aos réus deve caber a utilização dos recursos disponíveis e que os agentes da justiça são sempre passíveis de erro e injustiças em suas várias instâncias. Outra que considera que tal direito termina favorecendo apenas aqueles que têm condições de impetrar todos os recursos, o que favoreceria os conhecidos crimes de colarinho branco e mesmo as formas de impunidade ao deixar de fora da cadeia apenas classes privilegiadas e muitos políticos. Ora, longe de nós dizer que nesse país não há impunidade e mesmo que a justiça, infelizmente, não termina favorecendo privilegiados. Mas atacar um dispositivo como esse, a meu ver, significa atacar uma tradição que deve ser ao menos lembrada. Nesse sentido, o fato dos processos serem longos, os recursos intermináveis, caros, não deve ou não deveria ser o argumento sobressalente para invalidar peremptoriamente uma garantia como esta. Se há que se reformar o processo, portanto, o tema deve ser não apenas essa questão, mas muito mais amplo. Nesse sentido, o argumento da impunidade também deveria ser tomado com certa cautela, devido ao clima que existe no Brasil, de que é apenas com o aumento de repressão que iremos resolver grande parte de nossas mazelas, que, como sabemos, sem dúvida, não são pequenas. Assim,
creio que a vitória da condenação da prisão antes do trânsito em julgado deve ser, sim, comemorada. Esse podcast foi produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A locução é de Aguinaldo Boldrini, mestrando em História pela UFOP. Produção, Rodrigo Pérez, doutor em História Social pelo UFRJ. Direção e edição, Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo podcast.